Estamos ao vivo em mais um Mestre Talks aqui hoje com meu grande amigo André Munhoz, conselheiro há uma semana. Ele é empresário na área de energia solar, né? Predial, e predial. Então ele está aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho como funciona esse campo, mas muito mais que isso. A gente vai falar sobre propósito. Isso é muito aí, importante. Emerson. Propósito é uma das áreas que eu mais busco aqui, né? O propósito eu acho que é a área central do meu objetivo aqui hoje no Conselheiro e aconselho a todos. Boa, boa. Você veio de Jundiaí. Jundiaí, Emerson. Pertinho. Sou nascido, né, numa cidadezinha próxima a São José do Rio Preto, Tanabi. Uma cidadezinha que o vento faz a curva antes, eu sempre brinco. Mas é uma cidade muito confortável, né? E hoje eu estou em Jundiaí. Estou em Jundiaí há 5 anos aí, exercendo ali profissão, né? Família. Casado? Casado há 17 anos, indo junto 20 anos. Tenho 2 filhos, né? O Arthur e o Davi, 16 e 15, que são minha família é o bem mais valioso. Com certeza, sempre. Então, Emerson, o propósito inicial mesmo que eu tenho dentro do conselheiro aqui é entender assim, aquilo que eu mais buscava, qual é o meu propósito central. E nessa semana que eu estou aqui, o que eu já ouvi já tem me feito descobrir grandes coisas dentro de mim que eu nem imaginava que eu poderia ter. Muito bom. Eu no meio aí, eu quero falar um pouco sobre propósito, mas eu não vou agora não, para não cortar algumas coisas que eu acho importante. Mas eu quero falar sobre propósito, uma visão minha sobre propósito, que eu acho interessante e que pode ser útil de alguma forma. Você está muito conectado com essa questão de propósito. Veio por causa disso, já é um cara estável, familiarmente falando, né? Já 20 anos com a mesma pessoa, 2 filhos, já adolescentes, um é atleta e outro. O outro também é atleta, Os um no dois? futebol e um no judô. Putz, bom demais. Você gosta de futebol? Gosto muito, joguei Torce muito tempo. Torce para que time? Hoje eu estou intermediário, porque um lá torce pro São Paulo, outro pro Palmeiras, mas eu sempre torci pro Corinthians. Nossa, você tá no meio do fogo cruzado. Não deixa nem eles me ouvirem. Não. Que legal, mas peraí, vamos lá. Vamos contar essa história que é interessante. Você torce pro Corinthians. Quem torce pro Palmeiras na sua casa? Meu filho mais velho, Arthur. Perdão, Davi, meu filho mais novo. Davi, muito bom gosto, hein? Parabéns. Tá no caminho certo, irmão. Davi, isso aí. Próximo, vamos lá. Olha o Emerson me arrumando uma confusão. Próximo, o outro, quem é São Paulino? O Arthur é São Paulino. São Paulino. E a patroa? A patroa é intermediária. A patroa, ela tá mais pro Palmeiras. É mais pro Palmeiras. Muito bom. Ela assiste o jogo do Palmeiras. E eu, como sou intermediário, né? Mas sempre torci pro Corinthians. Então tem esse conflito lá. Não, a melhor coisa que tem, cara, é a gente entender que futebol é muito importante. Eu costumo dizer que futebol... Sabia que futebol é a coisa mais importante? É mesmo, Emerson? Em que sentido? Das coisas menos importantes. Puxa. É a mais importante dessas. Daquelas que não importa, é a mais importante. É a mais importante. É. Sabe por quê? Ah. Cara, eu já vi gente trocar de casa, trocar de emprego, trocar de roupa. Cara, você acredita que tem gente que troca de religião? E de sexo, tem gente que troca de sexo. Verdade. Mas eu nunca vi um cara trocar de time. Verdade, eu nunca tinha visto desse jeito, Emerson. É verdade. Você já viu alguém trocar de time? Não, cara. Cara, então, você vê como é a coisa mais importante. Das menos importantes é a mais importante. É a mais importante. E a gente tem que... E que legal que você tem uma família eclética. Isso é muito legal, deve ser muito legal quando tem jogo aí, quando tem clássico. Assim, Emerson, e você quer ver quando que meus meninos têm muitos amigos, né? Então eu chegava em casa ali na sala, dia de jogo do Palmeiras, aquela galera... E aquele grito de criança, a gente se diverte, né? Minha esposa... Melhor coisa que tem. Não, melhor coisa. Não, melhor coisa que tem. Isso aí, quando a gente chega em casa cansado, enfim, né? Que a gente tem aquele dia, ali a gente... É por isso que a família é especialidade de Deus. A gente chega ali, a gente descansa de uma forma sensacional. É o meu bem mais valioso. Eu coloco para você hoje. Eu costumo dizer que a família... Se Deus fez alguma coisa mais importante do que a família... Ele guardou lá em cima, que a gente só vai saber a hora que a gente chegar. Porque aqui não tem. Não tem. Não, aqui não tem. E que bom que você pensa assim, irmão. Essa é a primícia para ter uma vida feliz, próspera. Não tem como. Quando a gente valoriza a família, é o primeiro mandamento de Deus, né? Então, não tem como... o primeiro ministério de Deus é a família. Então, a gente precisa realmente valorizar. Parabéns. Obrigado, Emerson. Concordo com você plenamente. Quantos anos? Eu... 4.5. Ontem eu ouvi de um jovem falando assim, eu tô 45K. Essa é a linguagem agora.
Eu ouvi você falando no começo aqui da sua idade, eu ri enquanto você estava falando. Que idade, mano? 45 Tá anos, Emerson. 45 anos aí. Se eu te falar que pega a sua idade e soma com o seu filho mais velho, ainda não dá a minha. Puxa, mas não parece. Parece ser um cara bem Eu já novo, tenho bem... neto com 14. Puxa, quase a idade do meu filho. Quase, Atleta também. 15 anos. Meu menino mais velho agora vai fazer 16, né? Agora, dia 18 de maio, né? Inclusive, agora faço 17 anos, né? Casado aí dia 8 de maio agora já. Dia 8 de maio é o dia que eu faço 17 anos casado. Que bom, né? Que você lembra. E não esqueça essa data. Rapaz, pode esquecer até a sua. Seu aniversário, mas data de casamento você não pode esquecer. Verdade, não. Emerson. Senão você tá morto. Confusão. Aí Verdade, Emerson. É bom demais. E a área solar que você trabalha? Você disse que antes você trabalhou numa empresa, é isso? Isso, antes eu trabalhava na H2 empreender. Energy, né? Que inclusive é de família, de um primo, uma empresa sensacional em crescimento, né? E eu saí, né, para poder abrir a minha empresa, né? Mas trabalhei muito tempo lá, é uma empresa de construção, então construí muita usina GD, fui especialista lá na área fundiária, né? Eu que trazia... Explica, pessoal, o que é usina GD. A GD1, hoje já está, se eu não me engano, em GD5, né? Geração distribuída, né? Então, na época, em 2022, que era GD1, né? 2021, 2022, a GD ela vem se distribuindo, né? Então, por isso que você vê GD1, GD2, GD3, GD4, GD5, né? Então, a gente construiu muito essas usinas, né? Mas agora, por muitas mudanças de regulamentação, né? Vai perdendo-se um pouco... Piorou, né? Não, muito, demais. Piorou. Assim, Agora entrou as taxas, né? Enfim, já não tem uma compensação tão grande como a Corrida do Ouro, que foi em 2022, no né? começo era bom, né? 2021, acho que se eu não me engano foi janeiro de 2022 que parou essa Corrida do Ouro aí, que entrava a GD1. A gente construiu muito usina, né? A gente construiu essa empresa aí, era uma empresa de construção muito grande aí, hoje no mercado. Quando você fala usina, você está falando mais ou menos 16 como hectares. Se fosse uma fazenda solar. Isso, são até 16 mais hectares, né? O que suporta hoje uma subestação, né? Até a regulamentação de 2022 se construía usinas até 5 megas, né? Então você gerava 5 e distribuía 5, né? Então você fazia usinas aí até 16 hectares. Tá. Hoje, com a regulamentação nova, é somente 3 megas, né? Por subestação aí de alimentador. Então, assim, que hoje, em média, aí hoje você gera 3 megas, mas distribui aí, em média, 2,75, algo mais ou menos assim, se eu não me engano. Então tem agora as taxas aí que não tem uma compensação. É uma pena, né? Porque a energia limpa, bonita, que deveria aumentar aí e ajudar muito o nosso... Porque nós não temos um sistema de geração de energia única, né? No Brasil não tem como ter, porque ele é muito grande. Então ele tem muitos tipos. E a solar, ela veio para ajudar demais. E é uma pena que o pessoal visa muito essa questão de taxação, porque seria uma energia limpa que ia ajudar o país como um todo. Emerson, e assim, se a gente pegar aí o delay aí da Europa, os países que a gente tem, 40 anos, lá eles têm até que eu sempre brinco, nas cabanas lá, eles têm energia solar, poxa, e a gente aqui, infelizmente, o jogo. Mas isso vai mudar. Não, a gente... Tá mudando tudo, a gente espera que tá difícil, a energia mude. Vai mudar tudo, vai mudar tudo. Mas é uma área muito interessante, viu, Emerson? Não, eu gosto muito. Até porque não agrega somente a construção, né? Tem operação e manutenção, enfim, limpeza, zeladoria, enfim, abre um leque aí. Você falou que você atua hoje na administração disso. Como funciona isso? A administração é de distribuição, né, de energia, né? A gente tem clientes aí, como se fosse uma cooperativa, né? Vamos colocar assim, para poder distribuir a energia. A cooperativa ela é de fornecedor ou de receptor dessa energia? Os dois, né? Os dois. Isso, exatamente. Se conecta quem tem energia com quem... A um custo menor. O custo ainda está muito menor ou já não está tanto? Ainda está interessante ainda. Mas por enquanto aí está interessante. Para as pessoas saberem. Eu acredito aí que hoje no mercado... Uns 30%? Por aí, uns 30%, 35%, então por aí. Tá bom, ainda justifica. Por aí. Então, assim, ainda é um negócio interessante. Sim, né? sim. Mas, vamos esperar que melhore. Sabe o que eu acho? Eu acho que a energia solar, um campo que ela muito grande que ela pode ter de utilização para energia veicular, de carro elétrico. Sim. Eu acho que se conseguir migrar, porque eu acredito que como teve muita estação que foi criada,
talvez a demanda mudou um pouco, né? Porque antes a demanda era muito... Você tinha pouca demanda e muita oferta. Hoje, eu acho que você tem oferta e pouca demanda, talvez por conta dessas regras. Isso, ela já migrou, né? Mas já o carro pra vai essa ter área. muita demanda. Hoje você tem os carport, que é para estacionamento, hoje você tem até postos de abastecimento, Sim, né? isso. É assim, é uma área que chegou que não tem como mais sair, é o que eu sempre falo. Não, isso vai aumentar. Pode ter os seus impedimentos, Sim. mas já não tem um retorno dela, não tem mais como. Agora a gente só podia crescer um pouco mais aí na questão de administração de energia. Por que da administração de energia? Porque hoje o mercado ele é carente disso, né? Hoje você, um CPF hoje não pode comprar do Mercado Livre, por enquanto ainda, uma energia para poder fazer essa administração. Tá vendendo no Mercado Livre energia já? Não, então, a gente tem algumas informações aí que assim, as pessoas vão Mercado poder... Livre, vixi, As pessoas vão poder tudo. comprar do Mercado Livre a energia para sua casa, né? Por isso que a gente já tem essa empresa de administração para poder, quando essa onda vir, a gente Estiver poder pronto. a gente puder surfar ela, né? Estão preparados. Isso, é isso aí, Emerson. Que interessante, cara. Eu acho que é um desperdício não valorizar mais quem produz energia limpa. Eu acho que não deveria ter taxa nenhuma, zero, para que realmente melhorasse e a gente pudesse ser autossustentável. Até porque, com essa onda de IA, a gente vai precisar de muita energia. Vai demandar de muita energia. Não é fácil, não. Eu que trabalhei 5 anos na H2, eu vi ali a luta deles internamente, né, para poder construir, para poder importar placa. Sim. Não é algo fácil. Não. Que assim, não se fosse fácil, todo mundo ia fazer. Sim. Esse é o segredo. Mas tem os seus desafios, né? Mas também tem os seus benefícios, né? Isso é um fato. Né? Não, é verdade. Agora, você pensa em migrar de área? Boa Você pergunta, sentiu. Emerson, boa Você pergunta. sentiu. Eu estou pronto para desafios, né? Eu gosto muito de me desafiar. Eu sou um tipo de homem que eu não gosto das coisas muito tempo igual. Então eu gosto de mudança, eu gosto de estar me desafiando, né? Aprendi muito isso com o Pablo, né? E isso já está em mim já. E ele só veio me fortaleceu isso, né? Que, cara, seja desafiador, faça algo novo. Então, assim, eu tô pronto para novo, tá? Para mim mudar não teria problema nenhum. Então vamos puxar aqui um pouco. Exatamente o que você faz hoje como administrador de empresa? Hoje eu tenho foco em pessoas, né? A gente administrar pessoas e mostrar, né? O objetivo central da vida de cada um. Porque uma empresa também não é só uma empresa, né? Nunca, né? A empresa, como a gente aprendeu aí com o Pablo também, é a ideia. Ela é uma ideia, né? A empresa, como uma empresa não quebra o dono, eu vejo dessa forma. Então, hoje eu vejo muito pessoas. Então, se eu migrasse naquela pergunta que você fez anterior, se eu migraria para ajudar pessoas, para estar servindo pessoas. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo te ajudar. Exatamente o que você faz. Se você fosse explicar para uma pessoa de 12 anos, o que você faz? Tá, dentro da empresa. Dentro da empresa, profissionalmente dizendo ali. Tá. Eu iria tentar passar para esse jovem de 12 anos, primeiro, a essência do empreendedorismo, né? Para estar podendo... Não, mas eu digo, o que você faz na sua empresa, né? Como você trabalha nessa parte de administração de energia. Certo. O que é administração de energia de uma forma bem simples e direta? Simples e objetiva. Eu vejo como tirar a responsabilidade de uma pessoa vamos colocar, deixa eu tentar explicar de uma forma melhor aqui, Hermes, para você. Mostrar para a pessoa que tem alguém que pode resolver um problema para ela. Tá. Isso na área de energia. De energia. Tá. Então você conecta pessoas. Pessoa que tem energia e pessoa que precisa de energia. Exatamente. Eu junto essas duas junções e resolvo para os dois. Para que um não pense em como eu vou administrar, ou como eu vou fazer, e o outro de quem eu vou comprar. Então, eu resolvo... Você entra e sai do jogo. Exatamente. Eu entro, administro, envio as suas contas, né, para
para cada setor responsável que estão comprando energia, né? E os que vão receber. Então, assim, hoje eu daria essa direção. Eu resolvo o problema. Tá. E muita gente tem esses problemas? Muita gente, muita gente. Muita gente não quer hoje, Emerson, até por questão de tempo, né? Tá fazendo esse tipo de administração, né? Exemplo, ou não tem o entendimento. Ele conhece uma usina de investimento, mas não sabe como administrar ela. Tá, eu sei que ela vai gerar, eu sei que eu tenho crédito, mas e aí, o que eu faço? Como eu vou distribuir isso aí? Então, tem pessoas que não têm esse conhecimento, né? E a gente entra com esse conhecimento para poder ajudar essa pessoa nessa administração e também já suprir a necessidade daquele que está querendo comprar um pouco mais em conta. E esse cara que você falou, me passa o seguinte, essa pessoa que tem a energia e aquela que quer comprar. Essa pessoa que tem energia, muitas vezes ela não sabe onde colocar essa energia, é isso? Para quem vender? É assim, a energia... Ela está com dificuldade para isso hoje? A energia ela é assim, você distribui, né? Você pode distribuir para o meu CPF, meu CNPJ, tá? Desde que esteja protocolado na sua usina, né? Então, para que você possa fazer essa distribuição de energia, você tem que saber os mecanismos de uma concessionária, né? Tá. Então, essas pessoas não têm esse conhecimento e a gente entra com esse conhecimento, né? Dentro da concessionária. Então, tem várias vezes de distribuição dentro da concessionária. Entendi. Entendeu? Tem várias formas. Porque hoje uma energia ela não pode ser, vamos colocar, vendida, né? Ela não, então, ela é distribuída, né? Essa palavra não existe no meio da solar. Vendida não tem. Não existe, ela é distribuída. Então, a gente consegue distribuir, por isso que é geração distribuída. Então, a gente distribui ela. Entendi. E ela não pode ficar parada? Não pode. Ela fica acumulada ou não? Acumula, ou ela perde? Ela acumula. Tem perda? Tem perda. Mas se sempre, você, né? a gente tem até um cliente que ele estava com quase 30 mil reais ali parado ali na concessionária em crédito. Aí a gente tem um mecanismo, né? Inclusive pode entrar em contato com a gente, que a gente faz essa geração. Não, legal. Que a gente Fala ali já fala ali, ó. Você que está aí com a sua geração aí, da sua usina aí parada em crédito, entre em contato com a gente aí, com a M2, que a gente vai dar um jeito para você. Aí sim, sim. Muito bom. Então que legal. Então, às vezes, a pessoa consegue gerar o crédito, então ele está com o crédito, mas ele não consegue usar, não sabe como usar. Geralmente, quem faz a usina, ele já tem uma intenção, né? Às vezes tem escritórios, tem farmácia, então ele monta aquela usina, né? E ele distribui. Aí ele vai lá, vai fazer o protocolo junto à engenharia, né? Para poder distribuir sua energia. Certo. Tá? Só que, às vezes, se não fizer uma distribuição uma conta de distribuição bem feita, às vezes pode sobrar crédito na concessionária. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, esse crédito, ele tem tempo para usar e se ele não usar num período, ele perde ou não? Ele tem sim, Emerson. Eu não me lembro de cabeça aqui quanto tempo, se é um ano, mas ele tem. Por isso que tem que usar. Tem que usar. Tem que ser rápido. Tem que usar ou distribuir. Para que não tenha perca, né? É um mercado que cresceu muito, né? Quando começou, muita gente entrou, né? Ele ainda está em crescimento ou não? Não, está em crescimento. Ainda está em crescimento. Agora, mesmo com os problemas mais devagar, né? por conta das normas, né? Isso, as normas aí. Se não, estaria voando. Já estaria voando, né? Não, em 2022 aí foi uma loucura, Emerson. Corrida do ouro, né? Que a energia solar fala no meio aí. Corrida do ouro. Tanto de protocolo quanto de construção. Agora deu uma diminuída muito boa. Mas é por conta disso. As pessoas querem ter o maior benefício possível, né? E com as normas e com as taxas agora. A gente não pode ter benefício, né? Por enquanto. Vai mudar. Esse país vai mudar. Daí tem coisa que a gente tem que passar, irmão. Tem coisa que a gente precisa passar. O país precisa passar. Muita gente precisava aprender com muita coisa. E a maior parte das pessoas só aprende na dor. Às vezes é a dor que vai trazer a maturidade. Você tem razão. Não tem jeito. Mas vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Sou muito... Acredito demais. Esse é o nosso último pior ano. A gente põe energia nisso para que isso mude. É isso aí. Vamos aproveitar ele, é o homem da energia. Põe energia nisso aí para mudar isso. Não, legal. Agora fala um pouco para mim. Você falou que está com 45K. 45K. Muito bom. Colocaram isso aí, rapaz. Eu vi dois jovens falando isso, mas 45K é muito tem bom. que mudar a linguagem. 45K, gostei. 45K. Então, 45K. Vamos lá. Fala para mim pontos da sua vida. Desde pequeno, quero saber a sua história. Minha história. Vamos lá. É uma história assim, inclusive, eu ensino muito aí junto com essa história, né?
eu acho que é muito interessante, até para aprendizado. Quando já eu nasci, né? Assim, no meu nascimento já foi um pouco conturbado, né? Porque minha mãe eu nasci sem pai, né? Não sei nenhum nome. Então é por isso que eu uso muito isso como abandono, né? Mas então eu nasci sem pai, fui aí. Minha mãe deu para os tios tomarem conta. Glória a Deus que você encontrou o maior pai de todos agora, que é o pai dos pais, e esse você já não tem dúvida nenhuma. Shane nunca me abandonou, sempre esteve comigo. Fala uma coisa para mim. Eu posso ir entrando na sua história? Claro, deve, Emerson. Estou aqui para isso, para poder ajudar aí as pessoas. Você não sabe quem é seu pai. Legal. Não. A sua mãe sabe ou não? Então, Emerson, assim, eu já perguntei, ela conta uma história, mas essa história não é convincente, né? Fala que ele morreu, enfim, mas assim, eu acredito que nem ela deva saber, acredito eu, né? Mas assim, sua mãe é viva ainda? É viva. Tá. É viva. Tem algum outros parentes dessa época vivos ainda ou não? Tem tios, avó? Né? Avô não mais, avô, mas tios tem. E também contam também que nunca viram raramente. Então, assim, não tem um relato de quem seja mesmo. Seu pai, então, é muito... Como é seu sentimento com isso, irmão? Assim, hoje já com a maturidade que eu tenho, já desbloqueado, né? Hoje para mim já é algo... Mais tranquilo. Não, eu já utilizo para ajudar outras pessoas, né? Mas, assim, sente lá no fundo, alguma vontade de saber quem é? Assim, a gente sempre quer, o ser humano quer saber a história, veio, né? A história, né? A história, sim. Falando sobre história, sim, Emerson. Você acredita que é possível ainda saber isso? Assim, só uma área muito investigativa para poder encontrar, né? Porque eu não sei o nome, não sei sobrenome. Para Deus é muito fácil. Não, para Deus não, cara. É o que eu falo. Sua mãe tem quantos anos hoje? Ela tá, acho que com 65 anos, por aí. 20 anos ela teve quando você... deve ter, ela bem nova, mais ela ou menos, teve, por aí, isso. Então, assim... E ela foi casada? Era casada? Não, era, ela nunca se casou. Nunca se casou? Nunca se casou. Nós somos 3 irmãos, né? Eu tenho um irmão japonês, um pouquinho mais moreninho e eu mais loirinho, né? Então, assim, desde Mas novinho, os 3 da mesma mãe? Só da mesma mãe, mas não do mesmo pai. Os outros sabem quem são os pais? Assim, nunca conheceram também, né? Tem relatos. Um sabe que o pai morava em Portugal, pelo que eu ouvi. O outro também numa cidadezinha lá próxima. Eles tiveram esses relatos que eles sabem. Cara, que história! Nunca tiveram aí uma convivência também, tá? Nunca. São os três filhos sem convivência. Os seus irmãos, qual a idade, mais ou menos? Bom, eu tô com 45, o Thiago deve estar aí com seus 42, o Bruno deve estar aí com uns 43, 44. Como é a situação deles hoje familiar? O Thiago tem, meu irmão Thiago, ele tem minha sobrinha, né? Tem a família dele aqui em São Paulo, no Tatuapé, que né? Legal. Eu tenho um outro irmão que ele tá preso já há muitos anos, o do meio. Tá lá, assim, a gente ora para que as coisas cabeça, né? mudem, né? Ele não teve família. Ele tem filhos, né? Mas nunca teve família. Tem filhos aí nessa trajetória de vida, mas não tem família. Não construiu a família. Por que eu estou te perguntando isso? Cara, tem algumas condições de hereditariedade que é muito complicada, cara. E assim, quando você me contou, me deixou até um pouco surpreso. Porque assim, um caso normal de não conhecer o pai, mas 3 filhos que não conhecem o pai, na história da mesma mãe, tem alguma coisa dela muito séria que ela precisava resolver e não resolveu. Os 3, Emerson. Então, por isso que eu estou te falando, isso não é comum, não é natural, porque eu não tenho dúvidas que ela sofreu muito com a sua. Muito. É aquilo e que como que deixa acontecer de novo? Não faz sentido. Não faz sentido, a menos que ela tenha alguma ligação lá contra alguma coisa muito forte, ou algum trauma que vem até dos pais de infância, que por alguma forma ela acha que não é bom o filho ter pai. Consegue entender isso? Entendi, claro. Inclusive, foi uma das coisas que, assim... Que pode ser, sabia? Pode ela ser. pode ter tido... Você sabe como é a relação dela com os pais? A mãe morreu muito cedo. E o pai? A mãe dela, acho que morreu, acho que ela deveria ter uns, se eu não me engano, uns de 4 a 5 anos. O pai já morreu já com 91 anos, o pai dela. Tá, mas o pai que Eles criou. eram casados, mas não? o pai que criou. O pai que criou.
É, o pai que criou naquele tempo, os irmãos Ela mais tem, velhos... iam sendo mas ela criados, tem né? alguma questão com isso. Pode ter certeza, irmão. Sabe por quê? Não faz sentido. Não faz... vendo Entendeu? essa lógica aí... Não faz sentido. Ela deve ter tido um bloqueio tão grande que ela achou que era tão ruim ter pai, ou até talvez por ter perdido a mãe, talvez achar que o pai pode, de alguma forma, ter algum tipo de responsabilidade, assim, Sim. na cabeça de uma criança, né? Loucuras acontecem, e achar que pai não é bom e ter migrado a vida dela toda para esse lado, para ter os filhos, que para ela era importante, mas que para ser bom para eles não poderia ter pai. Consegue enxergar isso, sim, essa loucura? Claro. Assim, eu nunca Cara, tinha visto até dessa forma, mas Emerson. Foi E, muito assim, claro para mim. E uma das coisas que me... Assim, porque a gente quer fazer um pré-julgamento quando a gente é jovem, né? Sim. Mas uma das com coisas que me maturidade, fez aceitar como ela foi Não, isso. tem que aceitar. É o que ela tinha para dar. Isso é honrar. Entende? Isso é honrar. Isso. Mas assim, mas dar. irmão, realmente é algo eu bem acho, profundo ali. Onde eu vejo preocupação nisso? Eu vejo preocupação nisso porque, assim, você sabe que existem algumas maldições hereditárias. Sim, isso sim, é sério. Sim. Isso existe. Existe. E ele passa para outras gerações. Às vezes na primeira, às vezes na segunda. E a gente tem que quebrar isso. E para quebrar, quando a gente descobre um problema, já é 50% dele. A gente precisa primeiro descobrir o problema. Está a raiz desse problema, né? Para depois resolver. Eu, de verdade, senti muito forte aqui alguma questão que pudesse tentar, até para ajudar a sua mãe com isso e entender isso para quê? Para não acontecer o que está acontecendo com o seu irmão do meio. Sim. Que ele acabou tendo filhos do mesmo jeito, sem o pai. É isso. Entendeu? É isso aí. Sempre alguém da família pega hereditário. E aí, veja bem, vocês têm as outras gerações. Tanto ele como vocês. Alguém precisa quebrar isso. O Pablo mesmo tinha isso na família dele. Todos na família são divorciados, desquitados, o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo. Com um monte de casamento, tudo. Os menores, e ele quebrou. Os menores ainda moraram com ela, né? Eu já, desde bebê, quando eu nasci, ela já me deu para outra família cuidar, né? Tios, né? Tios me cuidaram em até 17 anos, né? Fui cuidado por tios, né? Nunca tive uma vivência ela era muito com jovem. Talvez, isso. E assim, aí a vida foi... Depois eu me casei, né? Tive meus filhos. Glória a Deus. É uma família maravilhosa. Você já falou 20 anos junto, 17 casado, vai fazer agora. Fazer agora. E 2 filhos maravilhosos. É isso. E assim, então eu levo muito para essa área aí de abandono, né? Por muito tempo isso me machucou, sim. Por muito tempo na minha juventude, é aquela pergunta, né, cara? No dia dos pais, cadê? Você não tinha na escola quem ia te levar presente. Então assim, vou jogar bola. Nunca joguei bola, nunca tive um pai para jogar bola comigo. Eu vou andar de bicicleta. Não, vou dirigir meu carro. Então, eu faço o que hoje, Emerson? Você dá para os seus filhos que você não teve. Faço tudo para os meus filhos, cara. Faço tudo aquilo assim, faço com prazer. E eu vou contar um segredo para você aqui, tá? Boa. Tá assim, bem assim. Um dia eu questionei Deus. Falei, o senhor acha certo isso acontecer na minha vida? Foi uma das vezes que eu escutei a voz de Deus nítida falando no meu coração. Realmente você nunca teve, mas agora você é. Faça diferente. Isso mudou isso aí. a minha história. E assim, é interessante porque às vezes você está aí na sua casa agora e achando que tem 1 milhão de problemas, principalmente o jovem adolescente que não tem problema nenhum. Isso é uma fase normal que a gente está com a cabeça em formação ainda e acha que precisa de um monte de coisa. Cara, se você tem uma casa para morar, um pai e uma mãe, cara, é agradecer toda hora de joelho, porque faz muita falta. Só quem não teve é que sabe, e eu não sei. Eu posso imaginar o que ele sentiu. Imaginar. Eu não tenho como saber. Só quem sabe é quem passa por isso. Ele e quem está passando. Então, se você tem um problema desse, a falta de um pai ou de uma mãe, cara, qual é o seu Instagram? André Munhoz, vai me encontrar lá. André Munhoz Megina Neto, pode colocar lá que você vai me encontrar. Então, tem que conhecer o André. O André, por quê? Entrar em contato, trocar figurinha, irmão. Às vezes o que a gente precisa só de uma pessoa para falar do que a gente está sentindo não é fácil. Eu imagino que deva ser extremamente difícil os sentimentos quando ele vem. E por que comigo? Meus amigos todos têm pai, têm mãe, e por que eu não tenho? E assim... Um dos livros, desculpa te cortar, Emerson, é esse. Um dos temas do livro que eu tenho aí, que eu vou publicar, é esse. Meu Amigo Tem um Lar.
Meu amigo tem um lar. Porque sempre eu via, eu ia brincar na casa dos meus amigos e eu via aquela família estruturada, né? Eu perguntava, cara, mas eu não tenho esse negócio aqui. Na minha casa não é esse negócio aqui. Por mais que os meus tios sempre me trataram com muito amor, muito carinho. Mas é uma diferença, né? E fica o conselho aqui para você, viu, jovem? É difícil sim, tá? Mas não é impossível, tá? O jeito que você começou a sua história não importa. Importa como você vai terminar ela, entendeu? Então não use isso como desculpa, tá? É como o Emerson colocou aqui. Se você tem um lar, se você tem um pai e uma mãe, valoriza. Falo isso para os meus filhos muito hoje. Falo assim, Arthur, Davi, vocês têm uma coisa que eu nunca tive, Emerson, que eu falo, que é um abraço. Um beijo, um sentir, um eu te amo, um vou te levar no futebol. Aproveita, jovem, aproveita. Ah, mas meu pai é... Não, cara, não usa isso de muleta nem desculpa. Porque quando você não tem, você vai ter que lutar com 2 vazios. O primeiro, se você não conhecer Jesus, e o segundo, porque você nunca conheceu quem te criou. É isso, irmão. Mas olha, eu vejo muito forte um propósito na sua vida. Tem muita gente que precisa da sua experiência e principalmente o final. Que a sua história é bonita hoje de família, o valor que você dá para a família. Como é que pode uma pessoa que não teve família valorizar tanta família? Você consegue entender isso, você que está aí? Isso é muito mais forte. Isso transcende o mundo físico real. Isso é uma coisa muito mais forte. Isso é uma coisa que vem lá de cima, do alto. Você entender o valor da família. Agora, a gente tem que viver com o que a gente tem. Se você tem algum problema relacionado com isso ainda, mas isso não quer dizer que você precisa passar por isso sozinho. Tem que buscar quem já passou, como pode ser, que eu não tenho dúvidas que a sua vida pode mudar. E muito. Não, e me coloca à disposição aqui, viu, Emerson? As pessoas aí que têm esse tipo de dificuldade, têm esse tipo aí de trauma, né? Ou tá passando por isso. Nós criamos alguns métodos também aí de conhecimento para que a gente possa conduzir essas pessoas a um caminho, Emerson, que elas não precisam se culpar, se condenar e nem usar isso como desculpa. Tá? Então, assim, nos nossos canais, pode entrar em contato comigo pelos canais que eu tenho no YouTube, Instagram. Eu estou à disposição para te ajudar a você passar por essa fase. Isso é uma fase. Depois que você se conscientizar, você aprender quem você é, Emerson, você vai ver que isso perde o sentido, tá? Então, qual é o problema maior? Não sei quem eu sou quando a gente não tem esse conhecimento. E aí a gente começa a usar isso como desculpa para a vida das pessoas, e culpando pessoas. Mas quando você se conhece... Acabou. Cara, enquanto você estava falando, você falou que tem canais na internet. Então você faz vídeos. Faço vídeo, tenho bastante vídeo no YouTube. Eu senti de te falar para fazer um vídeo. Bora. Não sei como você vai receber. Bora. Mas eu acho que vai ajudar muita gente. Então, já se considere feito. Você vai pedir para sua esposa, ela vai filmar. Mas não fala para ninguém o que você vai fazer. Certo. Você vai num lugar que tem espaço, pelo menos uns 10 metros, e pede para ela começar a filmar de lá. Chama seus filhos, nem fala o que vai fazer. E fala para ele, filhos, vamos fazer uma brincadeira? Quero fazer uma filmagem aqui, uma brincadeira. O que é, pai? Não, vamos só fazer. Você só segue minhas instruções. Fica eles do seu lado. Pode ficar um em cada lado. Ô, Emerson, você mexeu numa coisa Daí aqui... você deixa um de cada lado. Você mexeu numa coisa aqui que... em 2012, quando eu comecei a fazer alguns vídeos, o primeiro meu vídeo, que isso era no Facebook ainda, no início, deu mais de 5 mil visualizações esse vídeo, há muitos anos atrás. Você fez um vídeo assim? O primeiro vídeo. Você já sabe o que eu vou falar? Hã? Já sabe o que eu vou falar? Não sei o que você vai falar. Mas você imagina. Não, eu imagino, porque me veio essa imagem agora tão forte que você está me dizendo, é tão... Eu senti muito forte você fazer isso, cara. Vai ajudar muita gente. Considere. Aí você põe um de cada lado e você fica no meio. Aí, sua esposa só vai começar a filmar. E você vai falar para eles, olha, a gente vai fazer aqui uma corrida. Para ver quem chega primeiro lá na sua mãe. Todos nós. E a corrida é o seguinte. A cada sim, um de nós 3 dá o passo. Vamos ver quem chega primeiro. Simples assim. Perfeito. Se considere esse feito, esse vídeo já vai estar nas minhas redes sociais. Aí você vai falar.
Primeira coisa. Aí você vai criar o roteiro, mas você vai falar assim. Quem conhece o seu pai? Eles vão dar um passo, você não. Uau. Segunda coisa. Quem já recebeu um presente do pai na escola? Coisa que você falou. Uau, isso é profundo, Emerson. E você vai continuar parado. Aí você vai falar. Quem aqui já jogou bola com o pai? E aí você começa. Só falando das suas experiências com eles, que eles tiveram. Uau. Quem aqui teve um lar, uma casa com pai e mãe? Quem aqui sentiu que Deus era contigo, que Ele te proveu de tudo? Você cria primeiro tudo que você vai falar e já vai pronto. Eles não vão conseguir chegar no fim, irmão. Eles não vão conseguir chegar no fim. Porque, por mais que eles saibam da história, eles precisam sentir. Eles precisam sentir os seus filhos e quem vai estar vendo vai estar sentindo. Eles precisam sentir que eles tiveram e que você não teve nada disso. E ainda assim você é o pai que você é. Você me deixou até emocionado. E depois, eles não vão chegar no fim. Eles não vão aguentar. Quando eles veem que você está parado, eles vão voltar. E aí você fala, não, vamos continuar. Vamos continuar. Na hora que eles olharem para trás, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, aí você fala para eles assim. Quem é um pai, quem é pai aqui, mais feliz do mundo? Aí só você vai dar um passo. Uau. Quem tem aqui uma família maravilhosa? Você vai dar outro passo e eles vão estar parados. Quem aí não trocaria outra vida pela vida que tem? Você dá outro passo. Quem é o cara aqui que Deus deu tudo o que precisava dar? Você vai dar outro passo. Aí você vai encontrar o que falar até você encontrar com eles. E aí, você fala para sua esposa que ela vai estar lá. Quando falar de vida feliz, essas coisas, e ela sentir, ela dá um passo para frente também. Vocês vão se encontrar os 4 juntos. E aí vocês vão se abraçar. E aí vai acabar esse vídeo. Sabe por quê? Mesmo eles não têm noção, porque eles não passaram, do que você passou, irmão. E do valor que tem o que você faz por eles. Mas nessa hora, que coisas simples e básicas que eles sempre tiveram, vão fazer sentido. Eles veem que você não teve, e ainda assim, quem comemorou o Dia dos Pais? Quem deu um abraço no pai no Dia do Pai? E começa. Isso vai mudar a vida deles, mas não só deles. Porque como vai ser de verdade, eles não sabem o que vai acontecer, e a emoção vai imperar, eu não tenho dúvidas. Quem está assistindo vai sentir essa força, irmão. Pode ter certeza. Vai arrebentar, assim, e vai ajudar muita gente que precisa entender, principalmente quem precisa entender o valor de ter isso. Porque as pessoas que mais precisam de ajuda nem sempre são as que não têm, são as que têm e não valorizam. Já se considere feito. Vai ser bonito isso aí. Eu senti muito aqui no meu coração e já começou a ser falando, Emerson, me passou um filme aqui, eu já estou com esse script escrito dentro de mim. Então pronto. Daquilo vai ser lindo. E me marca. Me marca. Com certeza, já pode esperar aí você aí, que esse vídeo aí vai chegar até você e porque isso vai marcar as pessoas que não valorizam, porque eles acham que não tem nada. Né? Os caras têm uma família, não passam fome, tem onde dormir, tem uma cama, tem onde dormir. Porque eu imagino assim, por mais que você tenha sido bem cuidado, tinha outros primos, filhos dele mesmo? Tinha. Então, tinha outros filhos. Por mais que o tratamento fosse igual, eu tenho certeza que você nunca se sentiu igual. Não, nunca foi tratamento igual. Então, é que não às vezes até era, mas você não sentia. Isso. Por causa do negócio. Então, assim, as pessoas não têm noção. E eu também não, eu só imagino. Você lembra daquele filme antigo do Patinho Feio? Eu sempre me colocava naquela posição. Pera um pouquinho. Só que no fim do filme? Era o cisne mais lindo que tinha. É isso, eu sempre me comparei a isso, assim. Por isso que me deu força. Glória a Deus. Assim, porque é o fim, irmão. Hoje, quando eu olho a minha história,
E vou te falar algo muito profundo. Eu agradeço a Deus por essa história. Porque hoje eu sou o homem que eu sou, porque eu superei isso. Com a ajuda de Deus, porque Deus sempre esteve comigo. Com essa família maravilhosa. O que você me falou aqui no início é uma realidade. E esse pai nunca me abandonou. Não, com certeza. Nunca. E hoje fez muito mais sentido na minha vida esse amor dele. Quando eu olho para minha casa, para minha família, aquilo que eu passei, que eu não tive, que eu posso realizar por eles e fazer por eles, já foi pago. Sabe? Então eu sou muito grato pela vida que eu tenho hoje. Sim, eu não tenho dúvidas disso. É muito claro, dá para ver isso em você. Eu sinto de uma coisa, irmão. Eu sei que às vezes mexer no passado não é fácil, é difícil e incomoda às vezes. Mas eu tenho que falar, eu sinto de falar, eu tenho que falar. Não pode posso falar, me privar. pode falar. Não me privo. Vai salvar almas, pode falar. Não me privo. Aqui. Mas eu sinto que agora, com a idade que você tem, com essa consciência, e nessa nova fase que está conectado com Deus, eu acho que faz sentido você conversar com a sua mãe, não como filho. Sim, sim. Sabe, chegar e falar, mãe, tem coisas que a gente precisa resolver por causa disso. Você vê, tem meus irmãos, tem um que está numa situação difícil. Precisa entender, mãe, por que aconteceu isso. Conta para mim um pouco da sua história, não precisa entrar nisso, falar, conta a sua história, como foi sua infância? Como que foi? Você perdeu uma mãe pequena, sofreu muito. E eu senti agora de te falar que você precisa fazer uma coisa muito forte. Talvez você já tenha feito, mas eu quero que você faça. Perdoa sua mãe. Perdoa e pede perdão para ela, os dois. Sim. Abraça ela e fala, mãe, eu te perdoo por tudo isso, mãe. E eu quero o seu perdão também. Sabe? Escuta a história dela todinha. Deixa ela falar. Arruma um ambiente que vocês tenham condições de conversar. Eu acho que isso pode ajudar muita coisa, a desvendar muita coisa e ajudar seus irmãos, inclusive o que está privado da liberdade por erros que cometeram, que às vezes tem a ver com isso, irmão. É muito difícil. Muito difícil. Você teve a cabeça boa, mas a maioria não tem, a maioria não suporta essa situação. É bem desafiador mesmo, ainda mais falando na juventude. Viu? Na juventude que você Não, não tem. E outra, é uma realidade. Mas, às vezes os jovens hoje não entendem o quanto é importante você ter a figura. Que meus filhos, desde pequeno, é algo aqui que eu sempre. Eles punham meu sapato e falavam, pai, eu quero ser igual a você, pequenininho. Pai, então é direção, é identidade. Entendeu? Então, quando o jovem não tem isso, eu entendo você, jovem aí, que está sem pai, nasceu sem pai, eu entendo. Você muitas vezes está sem direção, está sem identidade, mas isso dá para ser arrumado. A gente consegue arrumar isso aí na sua vida. Pode nos procurar lá que a gente vai te ajudar sim. Glória a Deus. Nós estamos aqui para isso. Outra pergunta é essa, tem que fazer. Tem que fazer assim, quem quando era pequeno pensou em ser igual ao pai? Queria ser igual ao pai. Eles punham sapato, roupa, eu chegava em casa, Emerson, tá com a minha camisa parecendo aqueles no chão, assim, com o sapato, falando, eu sou igual ao pai. Então, irmão, porque eu sinto assim, ó. Não é só sobre você, sobre sua família principal, que é a sua esposa e seus filhos. É sobre essa família macro. Sobre seus irmãos, sobre sua mãe, principalmente. E sobre tentar quebrar alguma coisa que está aí ainda pairando no ar de alguma forma. E eu só senti de falar, irmão, que eu acho que se você puder ter essa conversa, e é simples, é só pedir para ela contar a história. E você ir com o tempo, com o ouvido, deixa ela falar que vai vir alguma coisa ali muito forte. Já tive um diálogo assim com ela parecido assim, liberei o perdão na vida dela, mas nunca ouvi a história. A história é importante. Tá? Então, assim, já se considere feito. Boa, glória a Deus. Já se considere feito. Não só perdoa, pede perdão também. Sim. Sabe por quê? Imagina uma pessoa de 20 anos, que teve um filho, independente do motivo, isso também mudou a vida dela. Ela não sabe, a gente não sabe qual condição isso aconteceu. Isso mudou também a vida dela. Claro que pode ter a ver com o passado, ter perdido a mãe e tudo. Mas isso pode ter desencadeado outros também. Ninguém sabe, a gente não tem como saber. Isso. Mas assim, a gente tem que dar oportunidade, tem que dar oportunidade, sabe por quê? Isso vai agregar demais na sua família e eu acho que quando a gente fala que a verdade liberta,
é assim, por mais que a gente... Você já é resolvido, dá pra ver. Sim. Mas a verdade, quando a gente entende mesmo, muda, cara. É um Putz, sentimento... Não, né? não Dá é. aquela É outra clareza, coisa. né? Você se sente limpo, né? Eu só senti de falar, não, mas assim... Se com considere todo feito. respeito. Claro, Com claro. todo respeito à Emerson, sua isso. história, que é Sim. bonita demais. Eu não tenho Sim. dúvidas que você vai ajudar muita gente. Agora, e não é fácil. Você vê, ele se emocionou, eu me emocionei. Sim, Por que isso? Porque hoje estão querendo acabar com a família. Isso é claro. A gente vê. E a família é o que sustenta a sociedade. E daí você fala assim, poxa, mas eu nunca tive família. Eu não tenho pai. Tem gente que não tem nem pai nem mãe. Criado na rua e tudo mais. Deus tem um propósito na sua vida. E não é pequeno. Porque é só para os fortes, para os brabos que ele coloca nessa condição. Não é qualquer um que vai para essa condição. E se você, de alguma forma, foi escolhido para passar por isso, não pense que isso é castigo. Isso ele está te tratando, ele está te forjando para você ser um grande homem. Então, cara, ergue essa tua cabeça. Acredita em Deus, no propósito de Deus. E procura. O André, ele vai poder te contar histórias dele, o que ele passou, e você vai entender que você não está sozinho. Não é só com você, apesar de no seu núcleo parece que é só você, seus amigos tudo, mas não é. Entendeu? Deus está levantando um exército. E eu tenho certeza que você é um general desse exército. Então procura ele, que ele vai poder te ajudar. Queria eu te ajudar, mas Deus não me colocou nessa missão. Ele me colocou em outras. Mas nessa aí, cara... E assim, Emerson, só para que você em casa aí acompanhando aí essa mesma visão do Emerson, não veja isso como uma destruição, veja como um treinamento, tá? É isso. Tá? Deus treinou Moisés, Deus treinou José, Deus treinou o André e Deus está te treinando. Sabe por quê? Deus, ele não está me vendo somente, ele está vendo as pessoas que eu vou estar ajudando e que você vai estar ajudando. É uma situação difícil? É, mas é um grande treinamento porque Deus escolhe os fortes para passar coisas fortes. É isso aí. Entendeu? Então, lembre-se sempre disso. Deus nunca te abandonou, Deus está com você nesse momento difícil, te treinando, lá na frente vai fazer sentido. Hoje, de frente com o Emerson aqui, eu entendo o quão grande era o propósito que Deus tinha na minha vida e agora está fazendo sentido. E vai fazer sentido na tua vida também. Vai fazer todo sentido. Não tem como, né? 8 bilhões de pessoas aí, né? 8 bilhões, hein, Emerson? E já passaram na Terra aqui, acho que mais de 100 bilhões já passaram por aqui. Todas diferentes. Todas. Cada uma com sua história triste, cada um com seu treinamento. Né? Cada um com seu treinamento. Cada um com seu treinamento. E com a né? sua função. Sua função. Sabe o que é interessante? Só que, apesar de Deus colocar muitos na forja, uns com mais intensidade e outros com menos, muitos perdem a chance de fazer o que precisa ser feito. E parabéns, irmão, que você está na missão certa. Como você disse, o seu irmão não conseguiu emocionalmente resolver isso e, infelizmente, foi por um caminho. Mas muita gente vai assim. Não seja você. Você tem 2 opções. Você pode escolher ser feliz, você pode escolher aceitar aquilo como um treinamento, ou você pode se vitimizar e a vida inteira ser vítima e o fim, infelizmente, na melhor das hipóteses, ser privado da liberdade. Na melhor. Posso dar aqui três sentimentos aqui, Emerson, para as pessoas que passam por isso, aí, algum tipo de abandono. Primeiro, vitimização. Segundo, egoísmo. Você só vai pensar nos seus problemas e não dos outros. Em terceiro, esse aqui para mim é aquele que é muito interessante. Qualquer pessoa manda em você, você não sabe dizer não. Então, se você tiver esses 3 tipos aí de sentimentos, é que você precisa urgente ser ajudado aí para estar saindo aí desse campo aí de abandono, tá, Emerson? Isso é muito interessante. Aprendi muito isso com o Pablo, né? Nesse bloqueio de abandono, isso me ajudou demais. Glória a Deus. E assim, a gente está apto aqui a ajudar mais pessoas. Não, mas sempre. A vitimização é tão complicada, as pessoas confundem. Você sabe o que é ser uma vítima? Uma vítima é quando acontece alguma coisa com você que você não tem controle. Por exemplo, isso, né? Ele não teve controle, ele não teve pai, mas não teve controle disso, isso aconteceu.
Você é atropelado por um carro. Não tem como, você foi atropelado. Então você é uma vítima desse acidente. Agora, o que você faz depois com o que aconteceu com você, aí é o segredo. Ele usou toda essa dificuldade que ele teve, todo esse sentimento de abandono, tudo. Hoje ele construiu uma família maravilhosa que ele não deixa isso acontecer com os filhos dele. Uma pessoa que sofreu um acidente de carro, ele pode se recuperar no tempo que tiver que se recuperar e quando se recuperar, tocar a vida. Essa é a forma correta. Agora, qual é a forma errada? A forma errada é assim. Ele poderia até hoje não ter construído família e sempre falar assim, família não é para mim, eu não tive pai. Aí ele está se vitimizando, ele deixa de ser vítima e vira um vitimista. O cara que é atropelado, aí o cara pede para ele fazer um serviço. Não posso porque dói aqui, o carro me atropelou. A vida inteira o carro atropelou ele faz 50 anos atrás. E o cara, não, mas eu não posso, essa perna não tem força. Ele fica se vitimizando. Então é assim, é muito diferente você ser vítima e ser um vitimizado. Então você não pode... Vítima, tudo bem, foge do nosso controle, não tem como, a gente é vítima. Vitimista, jamais. Sai desse lugar, cara. Sai desse lugar e bola pra frente e vamos vencer na vida. O maior abandono é aquele que você causa com você todos os dias. É isso mesmo. Esse é o maior. Então, assim, tá ok, aconteceu. E agora? O que você vai fazer acontecer? Então, às vezes, a gente tem que parar e analisar, porque às vezes o maior abandono quem está causando é você, com você mesmo. É isso que eu tenho no meu coração, eu inverti a energia. É isso. É sobre aquela história de você morar sozinho e fugir de casa. Boa. Né? Isso aí, porque, você não se suporta. Mas não se suporta por quê? Porque é muito chato ficar do seu lado. Porque toda hora você vem com a mesma história, com a mesma vitimização. Não adianta. A gente precisa viver o novo. Não faz sentido ficar no antigo. Acho que um ano e pouco atrás, teve um campeonato mundial aqui no Brasil, era em Brasília. E é difícil. Foi de juvenil, se não me engano, ou infantil, de Kung Fu. E a confederação me chamou para me homenagear. Eu tinha parado de competir desde os negócios para me homenagear. E eu estava aqui já, me programei para ir. Cara, depois de sentir, falar, não vai. Eu já fui homenageado em outros momentos, tanto pela Federação Paulista, pela confederação. E eu senti tão forte de não ir, porque eu falei, cara, eu já contei muito essa história. Tem que contar uma nova. Já contei muita história. Muitos anos competindo, muitos títulos, muitas viagens, muitas histórias. Não posso mais ficar preso ao passado. Eu preciso buscar novas histórias. Um novo futuro, porque eu acredito realmente nisso. Eu acredito que todo dia a gente está criando uma nova história e a gente precisa acreditar que é possível. Quem vive de passado, o pessoal diz que é museu, né? E é isso, de verdade, cara. Eu me misturo com a juventude, com a molecada, e é engraçado que eu viro um moleque no meio. E eu me sinto moleque. Muita gente, às vezes, olha para mim e fala, não acredito que você tem essa idade. Mas não parece não, Emerson. Você realmente você parece um cara muito mais novo. Mas eu não sinto também. Eu não sinto isso, porque eu faço tudo. Tem alma nova, né? Não sinto, cara. E assim... E sou muito feliz com isso, porque eu... Cara, isso transparece, viu? Isso transparece. E para mim isso não faz diferença. Eu lembro um dia, eu lembrei de uma coisa engraçada. Uma vez um atleta, na seleção, a gente foi fazer uma viagem internacional, daí estava o treinamento, e eu que dava o treinamento para os alunos, né? Além de treinar. Os atletas da seleção. Aí um deles me chamou no canto e falou, mestre, tem uma coisa aí. Eu falei, que coisa? Ele falou assim... tem alguma coisa aí que a gente tem meio em comum. Eu falei, o que a gente tem em comum? Eu falei, acho que tem um monte de coisa que tem em comum, mas fala aí o que você acha. Ele falou assim, eu me vejo, eu sou jovem, mas eu sinto que minha alma é velha. E você, com todo respeito, você é velho, mas você tem a alma jovem, porque você está lá no meio, eu não consigo, você vê, eu fico aqui. Aí eu já catei ele. Vem cá, você não consegue? Agora você vai conseguir. Levo lá para o meio. Mas depois isso me fez refletir. Depois que ele falou isso, e fazia todo sentido o que ele falou. Porque ele realmente ficava deslocado, ele não sentia naquilo, apesar de ser jovem, ter 20 anos, 20 e poucos anos. E eu
já com 50 e tanta época, normal. Eu estava no meio como se fosse no meio. Da mesma idade ali, praticamente. É isso. Né? Então tem muito a ver com alma, com espírito, mas principalmente com ser feliz, irmão. Sabe? Com ter a vida resolvida. Resolvida no sentido de entender o rolê. Entender o rolê. Sabe? É assim, aproveitar o tempo da melhor forma, curtir. Por exemplo, eu tô aqui contigo, cara, tô curtindo. Eu tô curtindo. Eu não tô aqui com uma obrigação, não tô aqui com querendo fazer alguma coisa ou nada. Eu só tô desfrutando, vivendo com você aqui. Dá pra ver. Sabe? Sentir a sua história bonita. A energia sua aqui é muito boa. Então, eu sinto essa questão que você traz muito bonita. E eu quero que o público lá veja essa história e use isso para viver melhor, porque assim, é só sobre isso. Você falou no começo, quando você estava falando de negócio, você falou assim, porque eu cuido de pessoas, tal. Irmão, independente da área, de qualquer empresa, eu já tive mais de 50 CNPJs, quando eu trabalhei muito. Parei muito tempo, mas tive muitas empresas. No fundo, independente do ramo de atividade e da área que for, no fundo, sempre são pessoas. Sempre são pessoas. Sempre são pessoas. O rolê pessoas. é esse, né? Sempre. O rolê então, independente da área que você... sempre são pessoas. Então, quando você entende isso, acabou, irmão. Acabou. As pessoas, elas não são boas numa empresa ou não se dedicam numa empresa por causa da empresa. Não, são por causa dos pessoas. líderes. São por causa das pessoas que estão ali, que elas têm prazer em servir. Porque quando você serve, quando você aprende a servir, a importância de servir, as pessoas ficam constrangidas de não servir. Eles querem retribuir. Porque é tão interessante essa lógica que é assim, se eu te vendo alguma coisa e você me paga, assunto encerrado. Eu te vendi, você me pagou, estamos quites. Mas se eu te sirvo... É diferente. O que acontece? Você tem um sentimento que você fala... Eu preciso fazer alguma coisa pra ele. E, assim, é louco isso, cara. Não é louco? É tão loucura que assim, a forma que você nos recebe, né? Mas até obrigado assim, pelo carinho, por a gente ver a sua energia, né? A forma que você nos aborda, assim, pra servir, chega realmente e nos dizer assim, eu preciso servir ele. Mas Deus é bom demais com isso. É bom demais. E essa forma sua de ser jovem eu admiro muito, porque eu também gosto muito desse rolê. E não tem força. Não, você também. Você também aparenta ter bem menos idade que tem. Eu também gosto muito do esporte, né? Então, eu corro, né? Sou corredor, gosto muito de futebol. Então, todos os dias eu tô de madrugada correndo. Olha que maravilha, que assim, bênção. Eu gosto de... Superando, né? Assim, eu me desafio muito, né? Eu sou aquele cara que me desafio, assim, Mas isso vai te levar muito longe, irmão. Muito longe. E assim, não é forçado. As pessoas falam tanto nisso, e não falam de agora, isso aí já há muito tempo que falam sobre a minha questão da idade. Dá pra ver isso. Eu escrevi um livro agora, o último livro que eu vi foi O Poder da Eterna Juventude. Então vai sair agora. Puxa, bacana. Que é justamente para as pessoas entenderem que não é difícil. Tem várias coisas que colaboram para isso. Mas tem a mais importante. E eu vou te falar agora. Me conta. Qual que você acha que é a mais importante para a gente conseguir se sentir jovem? Porque é se sentir, não é o que os outros veem, não. É você se sentir. O que é? Cara, eu acho que é uma felicidade interna. Meu, me conta, cara. Não tenho. Agora você me deixou curioso. É difícil a pessoa acertar de primeira. Você acertou, ser feliz. Ser feliz. Esse é o maior segredo. Tem todos. Ser feliz. Claro, você tem que cuidar de alimentação, você tem que fazer um monte de coisa. Mas o mais importante, não ter estresse, um monte de coisa. Mas o mais importante é saber lidar com as coisas, independente de ser ruim ou boa, tá tudo bem. Tá tudo mas certo. o mais importante, ser feliz, irmão. Feliz, né? Ser feliz. Fazer com alegria o que você faz e assim ter prazer em fazer as coisas. E se tem alguma coisa aí que você faz e não tem prazer, seu trabalho, você sai da cama daquele jeito e fala, puta, tem que ir pro trabalho. Muda isso, irmão. Enquanto você não pode mudar de trabalho, ainda não é o que você quer, muda a sua vida, muda a intenção. Já vai dormir pensando, cara, amanhã vai ser um dia maravilhoso, eu vou lá pro meu trabalho, eu vou ser o melhor daquilo lá, vou fazer o melhor. Não importa a atividade que você atue, não importa. Perfeito. Importa é você fazer o seu melhor. Eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás, que é assim, se você quer se destacar no que você faz, é muito simples. Quando você estiver fazendo uma atividade, seja para uma empresa, para uma pessoa, alguma coisa, sempre imagine assim, que você não está fazendo para essa empresa e nem para essa pessoa. Você está fazendo
para Deus. Sempre pense isso. Se você for uma pessoa que coloca tudo o que você faz como se estivesse entregando para Deus, você vai entregar uma coisa meia boca para Deus? Mal feita? Pela metade? Claro que não, né? Você vai entregar o seu melhor. Então é sobre isso. Faça isso, você vai ser muito mais feliz. Sabe por quê? As pessoas vão observar, vão ver, vão começar a te elogiar, não pelo elogio, mas você vai começar a se sentir bem por estar fazendo a coisa boa e vai mudar a sua visão do que você faz. Perfeito, Emerson. De verdade. Inclusive, eu passei por isso, né? Passou por Sim, isso? rápido. Esse tempo, como eu te falei, como desafio muito, eu trabalhei muitos anos nessa empresa. E assim, já não fazia sentido. Eu precisava fazer algo novo. Mas aí eu observei, aguardei e tomei uma posição para poder sair, abrir minha empresa e estar aqui hoje vivendo o que eu estou vivendo. Boa. Então, assim, realmente é buscar mais. Uma coisa é indiscutível. Faça como se fosse para Deus. Faça como se fosse para Deus. Isso acabou. Se você faz isso, acabou, irmão. Não tem como. Você não vai entregar uma coisa pela metade para ele. Não entrega. Você não é louco? Não tem como. Aí, mas você Aí precisa criar isso na sua cabeça. Quando você faz isso, muda o jogo. Muda o jogo, muda o jogo. Quando a gente entende que não tem a ver com a gente, mas tem que a ver com o que você faz pro outro, entendendo o que você faz para Deus, muda o jogo. Acabou. Muda o jogo, muda o jogo. Porque sobre disso, Deus, o que Ele quer da gente, Deus ama pessoas. E o que Ele quer é que a gente cuide bem delas e faça o nosso melhor. É isso que Ele quer. Por isso que a gente está aqui hoje. Mas não tem nem dúvida. Esse é o sentido aqui desse momento junto aqui para poder te ajudar. Porque não tem nada a ver comigo, não sou eu o que eu vivi. É o que eu vou poder te servir aí na sua casa, aí, onde você estiver nos ouvindo agora. Esse é o sentido do que nós estamos fazendo aqui hoje. É chegar até você para te servir. Uma hora eu vou te contar a minha história como eu vim para cá, você vai achar engraçado. E é engraçado mesmo. Quero ouvir. Não fazia nenhum sentido. Não vou contar aqui por causa de tempo, mas é assim. Não fazia nenhum sentido, zero, nenhum, nada. Porque a minha vida é extremamente maravilhosa em todos os sentidos, todos que você pode imaginar. Tanto familiar, como onde morava, como morava. Sensacional. Maravilhosa. E aí, foi difícil, porque minha esposa, até hoje ainda ela fica assim, tem certeza? E aí, assim, porque a vida é realmente maravilhosa, mas não é sobre a gente. O que você falou tá certo. Se fosse sobre mim, estava lá ainda em Caraguá, na praia, frente ao mar, e vivendo uma vida maravilhosa, sem nenhum compromisso, nada. Só vivendo. Tem um projeto social lá, então ajudava algumas pessoas, mas assim. Mas ajudava aquelas pessoas. Já chegou a ter muita gente, 1.700 alunos. Puxa, hoje já tem muito menos, depois da pandemia caiu bastante coisa. Mas ajudava muita gente. Mas quando Deus te chama é muito maior, porque lá são pessoas físicas, né? Ele me chamou para cá porque tem muito mais gente precisando. E se você acha que eu estou falando isso porque eu acho que eu sou o último biscoito do pacote, não, irmão. Todos nós temos muito a ensinar. Todos, sem exceção, todos vocês estão aí. Cada um de vocês tem muito a ensinar e muita gente que precisa do seu conhecimento ou até dos seus erros para melhorar de vida. Então, cara, começa a falar. Começa a ajudar pessoas, de preferência na internet, porque daí mais gente vai te ver. Eu estava vindo para cá pensando exatamente nisso aí, Emerson. Eu estava pensando assim, que sentido tem eu juntar bens, não que seja errado, tá? Não, legal, cara, não é sobre isso. Mas não fazer nada com isso para alcançar pessoas, para mostrar para essas pessoas que realmente tem uma solução, tem um jeito, tem uma forma de você vencer isso aí. E se eu conseguir, seria um egoísmo muito grande eu guardar isso para mim. Então, por isso que eu resolvi, através de livros, podcast, boa. Enfim, o que eu puder tocar o terror, eu vou fazer chegar em você aí. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Pode ter certeza, Emerson. Cara, eu queria ficar mais tempo com você aqui. Mas a gente já começou a nossa reunião, nós temos uma reunião com o Pablo agora. O Emerson, já obrigado, começou. obrigado eu que agradeço, foi bom de antecipamos, você vê? A oportunidade é isso, irmão. E tem que estar pronto. É só um pouquinho, assim, tá? A gente só deu uma pinceladinha. É muito mais longa aí, tá? Mas se você me permitir aí, nós vamos lançar os 2 livros, tá? Que é Deixados para Trás, né? Que assim legal. Vai mexer muito profundo aí, né? E Meu Amigo Tem um Lar, né? Assim, é bem rápido.
O deixados para trás é o seu sentimento ali que você Sim, guarda, sim, tá? sim. E meu amigo tem um lar é o que você via lá fora, que você Todo queria mundo tinha e você não e tinha. você não. Então eu sei que Glória você tem a esse Deus. sentimento. Não adianta você correr, porque eu já tive. Eu tive dentro dessa caixinha aí. isso Mas aí. eu saí daí, você também vai sair. Fica tranquilo. Glória a Deus. Obrigado, Cara, Emerson. manda esse recado lá pra ele, vai. Finaliza com suas considerações finais aí. Não desista, tá? Tem um caminho e nós estamos aqui para te ajudar. E o que eu vou te dizer aqui, você tem que guardar no teu coração. Não tem nada a ver comigo. Deus te escolheu, Deus te ama e é Deus que vai te mostrar esse propósito. Fica tranquilo que tua história vai mudar. É isso aí, Emerson. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vê, você consegue entender que Deus tem um propósito na sua vida e por isso que ele só pega os bravos para fazer isso. Então ele quer te treinar, quer te posicionar, quer te ajudar. Independente da situação que você está passando, do aperto que você vai passar, eu aprendi uma coisa na vida, que é assim, tudo passa. Então, quando tiver em momentos bons, aproveite. Aproveite o máximo que você puder. Sabe por quê? Isso não fica para sempre. Isso também vai passar. Mas quando você estiver no fundo do poço, com momentos assim difíceis demais, cara, Isso me lembra olha que uma bom, frase. isso também passa. Então, assim, aproveite cada momento da sua vida, porque ele vai passar. Só tem um lugar e um momento que a coisa não oscila. A vida ela é uma senoide. É para cima e para baixo. E quando essa senoide para de acontecer, sabe quando é? Quando o coração para de bater, daí fica assim, tum. Isso é forte, hein? Aí já era, amigo. Então, assim, é natural que a gente tenha altos e baixos. Cara, você está no momento baixo? Calma, você vai sair. Sabe o que você faz? Acelera o tempo aí, sabe por quê? Para sair mais rápido. Faz tudo que tem que fazer. Levanta dessa cama cedo, vai para cima, rebenta para sair rápido. Agora, você está no momento feliz? Aproveita ao máximo, cara. Não vai ficar assim para sempre, não tem como. A vida não foi feita assim. Nada na natureza é estática, é parada. Tudo está em movimento. E se está em movimento, você vai sair disso. Talvez não vá para uma situação tão ruim, mas vai deixar de ser tão boa e vai mudar. Então, aproveite o máximo que você puder e faça pelas pessoas. Quando faz pelas pessoas, Deus faz muito mais por você. E aí, amigo, ganhou o jogo. Você me lembrou uma frase final aqui. Só existe um arrependimento. Aquele que não aproveitou o tempo que deveria aproveitar. Então aproveite todo o seu tempo para que você não se arrependa. Fica a dica aí. É isso aí. Seja feliz em qualquer momento. Independente da situação, a felicidade ela tem que caber mesmo nos momentos mais difíceis. Quando foge do seu controle, fugiu do seu controle. Você não tem o que fazer. Cara, para que ficar triste? Passa por cima disso e vamos para o próximo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo Mestre Talks. Foi bom demais estar com vocês, irmão. Um abraço.